A história da Bovespa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre a história da Bovespa. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! A história da Bovespa, ou Bolsa de Valores de São Paulo, é uma parte importante da história financeira do Brasil. A Bovespa foi fundada em 1890, quando a então Bolsa Livre começou a operar na cidade de São Paulo. No entanto, a história da Bovespa passou por várias fases e mudanças ao longo dos anos. Fundação. A Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, foi fundada em 1890, durante um período em que o Brasil estava passando por mudanças significativas em sua economia e na estrutura de seus mercados financeiros. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a fundação da Bovespa. Contexto histórico. Na virada do século XIX para o século XX, o Brasil estava experimentando o início de sua industrialização e crescimento econômico. São Paulo, em particular, estava se tornando um importante centro comercial e industrial do país. Bolsa Livre. A Bovespa começou suas operações sob o nome Bolsa Livre. Ela foi fundada como uma resposta à necessidade de um local formal onde os comerciantes e investidores pudessem se reunir para negociar títulos, ações e outros instrumentos financeiros. Até então, as transações eram realizadas em locais informais, como cafés e escritórios. Primeiros anos. Nos primeiros anos de sua existência, a Bolsa Livre operava em uma sala alugada no centro de São Paulo. As operações eram limitadas e as negociações eram feitas principalmente em torno de títulos ligados à agroindústria e ao setor ferroviário, que eram partes significativas da economia brasileira naquela época. Pregão viva voz. No início, as negociações na Bolsa Livre eram conduzidas por meio do sistema de pregão viva voz. Isso significava que os corretores gritavam suas ofertas e pedidos em um ambiente caótico, com as negociações ocorrendo verbalmente. Crescimento gradual. Apesar dos desafios iniciais, a Bolsa Livre continuou a operar e ao longo do tempo, ganhou reconhecimento e credibilidade. Ela atraiu mais empresas para listar suas ações e mais investidores para participar das negociações. Portanto, a fase de fundação da Bovespa representa o ponto de partida da história da Bolsa de Valores em São Paulo e, por extensão, do mercado de capitais no Brasil. A Bolsa cresceu e evoluiu significativamente desde seus humildes começos, desempenhando um papel vital na alocação de capital, na captação de recursos para empresas e no desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. Primeiros anos. Contexto histórico. Os primeiros anos da Bovespa ocorreram no final do século XIX, especificamente em 1890, um momento importante na história do Brasil. Nesse período, o país estava passando por transformações econômicas e sociais significativas. O Brasil estava em transição de uma economia agrária para uma economia mais industrializada, e São Paulo emergia como um importante centro comercial e industrial. Fundação. A Bovespa foi fundada como a Bolsa Livre em 1890. Ela surgiu da necessidade de criar um local formal e organizado onde comerciantes, corretores e investidores pudessem se reunir para comprar e vender títulos e ações de empresas. Antes da existência da Bovespa, as negociações de valores mobiliários ocorriam de maneira informal, em cafés e escritórios. Localização inicial. Inicialmente, a Bolsa Livre operava em uma sala alugada no centro de São Paulo. Esta sala servia como local central onde os participantes se reuniam para realizar as negociações. Ativos negociados. Durante os primeiros anos, a Bovespa tinha um escopo limitado de ativos negociados. A maior parte das negociações ocorria em torno de títulos ligados a setores-chave da economia na época, como a agroindústria e o setor ferroviário. Esses setores eram centrais para o desenvolvimento econômico do Brasil na virada do século. Método de negociação. Nas fases iniciais, as negociações na Bolsa Livre eram realizadas principalmente através do sistema de pregão viva voz.
Esse sistema envolvia corretores gritando suas ofertas e pedidos em uma sala de negociações movimentada. As negociações eram feitas de forma verbal e pública, o que resultava em um ambiente caótico e barulhento. Crescimento gradual. Apesar dos desafios iniciais e das operações limitadas, a Bolsa Livre gradualmente ganhou reconhecimento e estabeleceu sua importância no cenário financeiro de São Paulo e do Brasil. Ela atraiu mais empresas para listar suas ações e, ao longo do tempo, mais investidores participaram das negociações, contribuindo para seu crescimento contínuo. Essa fase dos primeiros anos da Bovespa marca o início da jornada da Bolsa de Valores em São Paulo, que eventualmente se tornaria uma das principais instituições financeiras do Brasil, desempenhando um papel vital na captação de recursos para empresas e no desenvolvimento do mercado de capitais no país. Crescimento. Ampliação das operações. À medida que o tempo passava, a Bovespa começou a expandir suas operações. Isso incluía um aumento no número de empresas que decidiam listar suas ações na bolsa. A oportunidade de levantar capital por meio da emissão de ações tornou-se atraente para muitas empresas que buscavam financiar seus projetos de expansão e crescimento. Diversificação de ativos. Com o crescimento da bolsa, houve uma diversificação dos ativos negociados. Embora os setores iniciais de destaque fossem a agroindústria e o setor ferroviário, à medida que a economia brasileira se desenvolvia, empresas de outros setores também passaram a listar suas ações na Bovespa. Isso incluía empresas de energia, bancos, telecomunicações e indústrias diversas. Aumento do volume de negociação. O crescimento da Bovespa resultou em um aumento significativo no volume de negociações. Isso significa que mais ações e títulos estavam sendo comprados e vendidos diariamente na bolsa. O aumento do volume de negociação é um indicador de liquidez e vitalidade do mercado financeiro. Informatização. Durante essa fase de crescimento, a Bovespa também passou por mudanças tecnológicas significativas. A informatização do mercado financeiro tornou-se uma realidade, com a introdução de sistemas de negociação eletrônica. Isso substituiu o antigo sistema de pregão viva voz, tornando as negociações mais eficientes e acessíveis. Participação de investidores. O crescimento da bolsa também atraiu mais investidores individuais e institucionais. Pessoas físicas e fundos de investimento, por exemplo, passaram a participar ativamente do mercado de ações, contribuindo para o aumento do capital investido na bolsa. Enfrentando desafios econômicos. Apesar do crescimento, a Bovespa também enfrentou desafios ao longo de sua história, incluindo períodos de instabilidade econômica e inflação alta que afetaram os mercados financeiros. Consolidação. Ao longo do tempo, a Bovespa consolidou sua posição como a principal bolsa de valores do Brasil, desempenhando um papel vital na captação de capital para as empresas e na alocação de recursos na economia brasileira. Essa fase de crescimento da Bovespa é fundamental para entender a sua evolução ao longo dos anos. A bolsa expandiu suas operações, diversificou os ativos negociados, adotou tecnologias modernas e se tornou um centro vital do mercado financeiro brasileiro, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. Modernização. Necessidade de modernização. Na década de 1990, a Bovespa enfrentou a necessidade premente de modernizar suas operações. O sistema tradicional de pregão viva voz, onde os corretores gritavam suas ordens de compra e venda no chão da bolsa, estava se tornando cada vez mais ineficiente à medida que o volume de negociações e o número de participantes aumentavam. Além disso, o Brasil estava passando por um processo de estabilização econômica e abertura de mercado, tornando a modernização ainda mais importante. Introdução do pregão eletrônico. Como parte desse esforço de modernização, a Bovespa introduziu o sistema de pregão eletrônico. Isso significava que as negociações passaram a ser conduzidas de forma eletrônica por meio de sistemas de computador. Em vez de gritar ordens, os corretores inseriam suas ordens em terminais de computador, tornando o processo mais rápido, eficiente e preciso. Transparência e acesso. O pregão eletrônico também trouxe maior transparência para as negociações.
As informações sobre os preços das ações e as ordens de compra e venda tornaram-se mais acessíveis a todos os participantes do mercado, incluindo investidores individuais e institucionais. Redução de custos. A modernização não apenas tornou as negociações mais eficientes, mas também reduziu os custos operacionais da bolsa. A necessidade de manter um grande espaço físico para o pregão viva voz foi eliminada, assim como os custos associados à sua manutenção. Acesso remoto. A modernização permitiu que os corretores e investidores acessassem o mercado de qualquer lugar do país, não apenas de São Paulo, onde a bolsa estava fisicamente localizada. Isso democratizou o acesso ao mercado de capitais brasileiro. Atração de investidores estrangeiros. A modernização da Bovespa também atraiu investidores estrangeiros, que agora podiam participar de forma mais eficiente e direta no mercado de ações brasileiro. Crescimento continuado. Com o pregão eletrônico e a modernização em vigor, a Bovespa continuou a crescer, tornando-se uma das bolsas de valores mais importantes do mundo em termos de valor de mercado e volume de negociação. Essa fase de modernização foi um marco importante na história da Bovespa, tornando-a mais competitiva, eficiente e acessível a uma gama mais ampla de participantes do mercado. Ela também desempenhou um papel fundamental na atração de investimentos para o Brasil e no desenvolvimento do mercado de capitais no país. Privatização. Motivação para a privatização. A privatização da Bovespa ocorreu no ano 2000 e foi parte de um esforço mais amplo de privatização de empresas estatais e ações do governo que ocorreu no Brasil durante esse período. O governo brasileiro estava buscando reduzir sua participação direta em setores econômicos e promover uma maior eficiência e competitividade nos mercados financeiros. Transformação em empresa de capital aberto. Antes da privatização, a Bovespa era uma entidade sem fins lucrativos controlada pelo governo estadual de São Paulo. Com a privatização, a bolsa foi transformada em uma empresa de capital aberto, com suas ações negociadas no mercado. Isso permitiu que investidores públicos e privados comprassem ações da Bovespa, proporcionando recursos financeiros para a bolsa. Oferta pública inicial, IPO. A Bovespa realizou uma oferta pública inicial, IPO, de suas próprias ações na bolsa, permitindo que investidores comprassem ações da bolsa como qualquer outra empresa listada. Isso representou um marco na história da bolsa, uma vez que ela mesma se tornou um ativo negociado em seu próprio mercado. Aumento de capital. A privatização possibilitou a Bovespa captar capital adicional, que poderia ser usado para financiar seus projetos de expansão e modernização. Esse capital adicional foi importante para manter a bolsa competitiva e tecnologicamente atualizada. Mudança na governança. Com a privatização, houve uma mudança na estrutura de governança da Bovespa. A bolsa passou a ser administrada por um conselho de administração e diretores eleitos pelos acionistas, em vez de ser controlada pelo governo estadual. Atração de investidores estrangeiros. A privatização também atraiu investidores estrangeiros, que viram oportunidades de investimento na Bovespa como uma empresa de capital aberto. Isso trouxe mais liquidez e diversidade ao mercado de ações brasileiro. Fusões e aquisições. Após a privatização, a Bovespa continuou a evoluir. Ela se fundiu com a Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, em 2008, criando a BMF Bovespa, uma das maiores bolsas de valores do mundo em termos de valor de mercado e volume de negociação. Posteriormente, a BMF Bovespa se fundiu com a CETIP em 2017 para criar a B3, Brasil, Bolsa Balcão, uma empresa financeira amplamente diversificada que oferece serviços que vão além da simples negociação de ações. A privatização da Bovespa foi um marco importante na história dos mercados financeiros brasileiros, resultando em maior eficiência, acesso a recursos financeiros e a entrada de investidores privados, nacionais e estrangeiros. Isso ajudou a transformar a Bolsa em uma instituição financeira moderna e competitiva, desempenhando um papel vital no mercado de capitais do Brasil. Fusão com a BMF. Motivação para a fusão. A fusão entre a Bovespa e a BMF foi um evento significativo no mercado financeiro brasileiro e ocorreu com o objetivo de criar uma instituição financeira mais robusta e diversificada.
Ambas as entidades eram importantes no cenário financeiro do Brasil, com foco em diferentes tipos de instrumentos financeiros. A fusão visava aproveitar as sinergias entre essas bolsas para criar uma empresa mais completa e competitiva. Criação da BM e F-Bovespa. A fusão resultou na criação da BM e F-Bovespa, que era uma das maiores bolsas de valores e de mercadorias do mundo em termos de valor de mercado e volume de negociação. A nova entidade uniu as operações de negociação de ações da Bovespa com as operações de derivativos e commodities da BM&F. Ampliação da oferta de produtos. Com a fusão, a BM&F Bovespa passou a oferecer uma ampla gama de produtos financeiros. Isso incluía não apenas a negociação de ações, mas também contratos futuros, opções, commodities agrícolas, moedas e outros derivativos financeiros. Essa diversificação permitiu que a bolsa atendesse a uma variedade de necessidades dos investidores, desde aqueles que buscavam investir em ações até aqueles interessados em gerenciar riscos através de contratos de derivativos. Aumento da liquidez. A fusão também resultou em um aumento significativo na liquidez dos mercados financeiros brasileiros. A liquidez se refere à facilidade de compra e venda de ativos sem causar grandes oscilações nos preços. Com a maior variedade de produtos financeiros sendo negociados na mesma plataforma, houve mais oportunidades de negociação e, portanto, mais liquidez. Eficiência e redução de custos. A integração das operações da Bovespa e da BM&F também trouxe maior eficiência operacional. Isso incluiu a consolidação de sistemas e processos, o que resultou em uma redução de custos para a nova entidade. Atração de investidores estrangeiros. A BM&F Bovespa, como uma bolsa financeiramente robusta e diversificada, atraiu um número crescente de investidores estrangeiros que buscavam oportunidades no mercado financeiro brasileiro. Consolidação do setor. A fusão também marcou uma fase de consolidação no setor de bolsas de valores e mercadorias. Isso se alinhava com uma tendência global de consolidação nas bolsas, à medida que elas buscavam ganhar escala e diversificação para competir internacionalmente. Em resumo, a fusão da Bovespa com a BM&F em 2008 resultou na criação da BM&F Bovespa, uma das principais bolsas de valores e mercadorias do mundo. Essa fusão trouxe maior diversificação de produtos, liquidez, eficiência e atraiu investidores nacionais e estrangeiros. Ela também representou um marco importante no desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. Novos desenvolvimentos. Contexto de desenvolvimento. A B3 é resultado de uma série de desenvolvimentos que ocorreram após a fusão entre a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, BM&F, em 2008. Essa fusão já havia transformado a Bovespa em uma das maiores bolsas do mundo em termos de valor de mercado e volume de negociação. Integração com a CETIP. Em 2017, a B3 realizou um dos desenvolvimentos mais significativos de sua história ao adquirir a CETIP, Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos. A CETIP era uma empresa que prestava serviços de registro e liquidação de títulos, como títulos de renda fixa e derivativos. Essa aquisição permitiu que a B3 se expandisse além da negociação de ativos e incorporasse a prestação de serviços de registro e compensação. Criação da B3. Como resultado da fusão entre a Bovespa, a BM&F e a CETIP, foi criada a B3 em março de 2017. A B3 se tornou uma das principais instituições financeiras do Brasil, oferecendo uma ampla gama de serviços que vão desde a negociação de ações e derivativos até a liquidação e registro de títulos. Ampliação de serviços financeiros. Com a integração da CETIP, a B3 passou a oferecer uma variedade de serviços financeiros que incluem registro de ativos, serviços de liquidação e compensação, além de serviços relacionados a títulos de renda fixa e derivativos. Essa ampliação de serviços fortaleceu a posição da B3 como uma instituição financeira completa e abrangente. Acesso a diversos mercados. A B3 proporcionou a investidores nacionais e estrangeiros acesso a uma ampla gama de mercados, incluindo ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e muito mais.
Essa diversificação de ativos e mercados tornou a B3 um centro financeiro vital no Brasil. Desenvolvimento tecnológico. A B3 investiu continuamente em tecnologia para melhorar a eficiência e a segurança das operações de mercado. Isso incluiu a modernização de seus sistemas de negociação, compensação e registro, garantindo que as operações ocorram de maneira rápida e confiável. Atração de investidores estrangeiros. A B3 manteve sua atratividade para investidores estrangeiros, que passaram a enxergar o Brasil como um mercado emergente com oportunidades de investimento significativas. O ambiente regulatório transparente e o acesso aos diversos mercados oferecidos pela B3 foram fatores importantes nesse processo. Portanto, a fase dos novos desenvolvimentos que levaram à criação da B3 representou uma expansão significativa das capacidades e serviços oferecidos pela Bolsa, consolidando ainda mais seu papel como o principal centro financeiro do Brasil e contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais no país. A história da Bovespa reflete a evolução do mercado financeiro brasileiro e sua importância para a economia do país. Ao longo dos anos, a Bolsa desempenhou um papel fundamental na captação de capital para as empresas, na alocação de recursos e no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!